Os fundos imobiliários são essenciais para quem quer um dia viver de renda passiva, sem depender de salário e nem de uma futura aposentadoria. Não é uma renda 100% garantida, afinal estamos tratando de ativos de renda variável, mas em condições normais é isso, todo mês pinga o aluguel na sua conta e quanto mais cotas o investidor tem, mais proventos ele recebe. Muito bem, e se você usa plataformas de pesquisas de ativos como o Status Invest, o Investidor 10 e várias outras, você sabe que você pode filtrar os fundos imobiliários e localizar aqueles que estão pagando os maiores dividendos. Daí eu te pergunto, o que você faria se no dia do seu aporte você encontrasse um FII pagando entre 1,5% e 2% ao mês? Um dividend yield de mais ou menos uns 20%. Inicialmente pode sim parecer uma grande oportunidade, mas eu tô aqui para te dizer, meu amigo, cuidado, isso claramente é uma baita armadilha. E vamos direto ao ponto porque você não veio aqui para perder o seu tempo. Tem um erro clássico de quem está começando a construir patrimônio com fundos imobiliários e que você não vai cometer. Então, meu amigo, já adianta o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para fazer parte do nosso projeto de construção de patrimônio com foco no longo prazo. Aproveite e entre no nosso canal do Telegram. Lá você recebe spoilers e participa da seleção dos próximos assuntos a serem tratados aqui no YouTube. O investidor desavisado vê preços de certos fundos imobiliários caindo e logo pensa: agora tá barato. Daí o espertão começa a vasculhar, vê que o yield está subindo e segue com aquela ideia que já tinha começado de forma errada. Ótimo, tá pagando muito bem. E para concluir a cilada, ele junta as duas coisas: preço da cota caindo, dividend yield subindo. É a maior oportunidade da minha vida. Acontece que aquele preço aparentemente elevado era apenas consequência da queda do preço da cota e não representava de forma alguma uma geração sólida de renda passiva. Então, meu amigo, não seja apenas mais um que segue a manada. Quando o dividend yield de um fundo imobiliário está alto demais, é simplesmente porque o mercado já entendeu, já absorveu algo antes de você. E para você entender como essa história costuma terminar, deixa eu te mostrar um caso real e ainda bem recente. O HCTR11, um fundo imobiliário conhecido por ter um dividend yield altíssimo. Mas antes, me conta aqui nos comentários se você tem ou já teve esse FII na sua carteira. Bom, esse é daqueles vídeos que vale a pena você salvar aí na sua playlist, para lembrar disso sempre que aparecer um FII da moda, pagando um yield elevado. Vejam isso, HCTR11 atualmente vem sendo negociado a algo próximo de R$ 22, com um dividend yield de cerca de 17,5%. De imediato parece ótimo, paga bem e tá barato, mas é só olhar um pouco para trás que você vai notar o tamanho dessa armadilha. Nos últimos 12 meses, a cota desse fundo caiu 20,72%. Nos últimos 5 anos, de 2020 para cá, a cota caiu cerca de 85%, ou seja, esse FII vem destruindo o capital de vários investidores que entraram apenas de olho num dividend yield elevado. Como a cota vem perdendo muito valor, é natural que o yield fique sempre alto, já que o dividend yield é igual a proventos pagos nos últimos 12 meses sobre o preço atual da cota. Então, olha só, presta atenção, isso é muito simples. Se o preço da cota despenca, mas o valor dos dividendos se mantém por alguns poucos meses, o resultado dessa divisão explode para cima. Fica parecendo que o fundo está pagando mais, mas é pura ilusão matemática. A armadilha, portanto, é essa, pessoal. Quanto mais a cota cai, maior parece o rendimento, mas é só aparência, porque, na verdade, os proventos do HCTR vêm caindo consistentemente ao longo dos anos. No fim das contas, entenda isso, quem entra nesse tipo de fundo até recebe de volta mensalmente uma pequena parte do patrimônio, enquanto isso, o valor investido segue derretendo mês após mês. Essa é uma lição que não pode ser ignorada. Quanto maior o yield, maior o risco. Quando um FII paga um rendimento muito acima da média, desconfie e verifique, tem alguma coisa acontecendo? Vacância elevada, imóveis problemáticos,
contratos próximos do vencimento e ainda sem um novo inquilino definido, e várias outras hipóteses que possam frustrar as expectativas do gestor. Então, daqui para frente, sempre que você se deparar com um FII que paga muito acima dos demais, pode ter certeza que ele carrega um risco maior que os outros ativos. Veja só o outro lado da história. Enquanto alguns fundos imobiliários prometem altos dividendos, mas entregam prejuízo, outros seguem firmes, gerando renda constante e valorizando aos poucos os seus imóveis, mas com solidez. Um exemplo clássico é o KNR11, um fundo imobiliário de tijolo com portfólio de imóveis corporativos e galpões logísticos. Bom, o KNRI paga em torno de 0,6% ao mês, o que dá cerca de 7 a 8% ao ano. É um percentual bem menor do que o HCTR, claro, mas olha só a diferença. Enquanto o HCTR vem derretendo o patrimônio dos cotistas, o KNRI apresentou uma alta de 50% em 15 anos, mantendo um patrimônio sólido e ocupação praticamente total. A vacância desse fundo é sempre muito baixa. E quanto aos proventos, é isso aqui, pessoal, estabilidade e crescimento ao longo dos anos. No fim das contas, então, foi isso. Quem buscou segurança e renda passiva constante dormiu tranquilo aqui com o KNRI, mas quem buscou um rendimento milagroso com o HCTR acabou perdendo não só o sono, mas muito dinheiro, porque as cotas do HCTR dificilmente um dia vão se recuperar. A nossa conclusão então é essa: um fundo imobiliário bom não é aquele que te paga mais hoje, mas sim aquele que vai continuar te pagando mês após mês, sem dramas, sem corte, sem susto. A parcela do seu patrimônio que você destaca para investir em fundos imobiliários não precisa ter as maiores rentabilidades, não. Com fundos imobiliários, o que você pretende é não ter dor de cabeça. Afinal, o objetivo dos FIIs não é multiplicar o seu patrimônio. Para isso, você investe em ações. Com fundos imobiliários, ao longo dos anos, você preserva valor e gera uma renda passiva. Durante a sua fase de construção de patrimônio, você reinveste todos os proventos. E lá na frente, quando você estiver na fase de usufruir do seu patrimônio, essa mesma renda passiva passa a cobrir todos os seus gastos. Então esse é o ponto mais importante. Lá na frente, quando você estiver vivendo da renda passiva dos seus investimentos, você não quer depender de um FII instável. Portanto, meu amigo, da próxima vez que você se deparar com um FII com dividend yield alto demais, não se empolgue. Se o mercado inteiro está fugindo de um fundo imobiliário e só você acha que descobriu uma grande oportunidade, certamente o errado nessa história é você. E claro que todo esse assunto levanta uma outra dúvida. Com a Selic atualmente em 15%, será que ainda faz sentido comprar fundos imobiliários como o KNRI, por exemplo, que paga algo em torno de 8% ao ano? Para explicar bem isso, eu deixo você com esse vídeo. E o de baixo é um outro que o YouTube entende que pode ser do seu interesse, baseando-se nas suas preferências. Eu conto agora com a sua inscrição, com o seu like. Um forte abraço e até breve!